pesquisadores descobrem algo bem estranho vindo de 700 milhões de anos-luz daqui da Terra. Esse é um evento cataclísmico com uma escala 30 milhões de vezes mais massivos do que o nosso Sol. Só pra você ter uma ideia. Família, e olha, a descoberta desse evento vai mudar por completo a visão que a humanidade tem do universo. Então você já tá preparado pra entender o que é isso? Então vem comigo, não se inscreva de se esquecer, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos, é claro, ao Mundo Inverso. No dia 1º de outubro de 2019, o planeta Terra foi atingido por uma bala cósmica invisível, carregada de energia que meio que se movia praticamente na velocidade da luz, faltando ali muito pouco para ultrapassar essa marca. Na realidade, se você tem acompanhado aqui os vídeos do Mundo Inverso com uma certa frequência maior, né, com toda certeza já sabe do que eu tô falando. Comenta aí embaixo se você já tem um chute de cara, tá? Bom, todo santo dia nós somos atingidos por trilhões dessas balas intergalácticas que atravessam nossos corpos por segundo, passando por nós como se a gente não fosse nada. Porém, como a gente pouco conhece sobre essas partículas fantasmas de energia, não temos como saber o quão importante elas são para nossas vidas. Às vezes elas são responsáveis por permitir que ela ocorra até, ou até mesmo pode causar danos graves no nosso corpo ao longo da nossa vida, né? Então, entender o seu funcionamento, o que ela faz conosco e como podemos controlá-la é sem sombra de dúvidas um dos maiores mistérios da ciência do nosso milênio. Só que, família, mesmo existindo trilhões deles por pessoa por segundo passando aqui pelo planeta Terra, aquela única bala em específico que caiu na noite do 1º dia de outubro de 2019 era meio que diferente de qualquer outra. E pra quem não sabe, estamos falando aqui de um neutrino, mas no caso um neutrino muito especial, né? Você vai entender melhor. No tópico anterior, eu aposto que muitos de vocês ficaram confusos quando eu afirmei que essa é uma partícula invisível que atravessa os nossos corpos como um fantasma e são trilhões por segundo, né? Então como é que é possível a gente observar uma em particular, Thiago? Bom, a resposta dessa pergunta é sem sombra de dúvidas um dos feitos mais impressionantes da espécie humana até os dias de hoje. Eu tô falando aqui, é claro, do Ice Cube Neutrino, um observatório construído no subsolo da Antártica com o único propósito de observar neutrinos vindo do espaço. A ideia aqui é bem mais simples do que parece, tá? Estamos falando de sensores extremamente sensíveis que são capazes de detectar até mesmo o movimento dessas tais partículas fantasmas. Porém, como eles são sensíveis a esse ponto, é necessário que a estrutura que os mantém esteja completamente isolada de todos os demais aspectos da nossa realidade. Estamos falando do som, movimento, poeira, luz, o que for. Ela tem que ser um cofre ali perfeito, né? Escondido bem no fundo do gelo para ser capaz de isolar o movimento da Terra como um todo, de nós, pessoas, animais e tudo mais, para observar apenas uma coisa. Assim, no dia 1º de outubro de 2019, um neutrino que estava meio que viajando por milhões de anos-luz, praticamente também na velocidade dessa luz aí, chegou ao planeta Terra, família. Passou por uma densa camada de gelo de vários quilômetros também. Essa camada, além de isolar os sensores, também faz com que o movimento da partícula diminua e que ela perca assim levemente a sua velocidade. Desse modo, ao passar pelos sensores logo abaixo, ele pode ser registrado. E olha, estamos falando provavelmente de um dos registros mais absurdos da história humana, já que ele se trata de um evento que ocorreu há cerca de 700 milhões de anos-luz daqui da Terra. Em uma nova pesquisa que acabou de sair do forninho, eu imagino que você possa até estar vendo de primeira mão aqui no Mundo Inverso, os pesquisadores relataram em um artigo publicado na revista Nature Astronomy que lá eles detalham como ocorreu a detecção da partícula subatômica conhecida como neutrino. Esses tais pesquisadores que eu mencionei são membros da equipe que trabalha diretamente no Ice Cube Neutrino, isso lá na Antártica, ou seja, os mais especializados da área com toda certeza, né? Depois, nesse artigo, eles mencionaram que se aliaram aos Wiki Transcend Facility, que fica localizado ali na Califórnia, que forneceu a eles uma análise de dados a ser cruzada ali com as informações coletadas, e então permitiu que eles traçassem a origem da partícula que caiu exatamente no dia 1º de outubro de 2019. Com isso, eles descobriram que se tratava da morte de uma estrela, mas eu não tô falando de qualquer morte não, viu?
A partícula subatômica que atingiu o planeta Terra no dia 1º de outubro de 2019 veio diretamente de uma estrela que estava morrendo, é claro, né? Mas não naturalmente, por assim dizer. A tal estrela que deu origem a essa partícula, a partícula se desprendeu na verdade dessa estrela há cerca de 700 milhões de anos-luz no momento em que ela estava sendo despedaçada ao ser devorada por um buraco negro. No momento em que o núcleo ultrapassou o horizonte de eventos, provavelmente acabou fazendo com que a estrela explodisse, permitindo que diversas partículas escapassem do seu fim, criando provavelmente um evento cataclísmico que deve ter sido uma das coisas mais impressionantes de se observar. Imagina só, um buraco negro cercado de luz do plasma da estrela ali, sendo absorvido de todos os lados, enquanto a própria estrela se vira numa explosão cósmica. Ai, temos que agradecer muito por ter nascido na época em que podemos olhar para o universo dessa forma, né? E não apenas curioso e nos pontos luz ali no céu e tentar entender o que isso significa. Aliás, meus queridos, a violência desse evento é a razão pelo qual as partículas como neutrinos são criadas no processo. Com toda a ação ali da explosão, aliada à força gravitacional do buraco negro, que causa, claro, né, espaguetização total, nós acabamos tendo uma espécie de acelerador de partículas natural, que acaba causando diversos eventos curiosos. Em abril de 2019, alguns meses antes da detecção na Antártica, os pesquisadores da Zwick encontraram um brilho diferente próximo a um buraco negro, que estava ali a cerca de 700 milhões de anos-luz da Terra. Esse buraco negro possui cerca de 30 milhões mais massa do que o nosso Sol, que já é gigantesco para nossa percepção aqui da Terra, né? E bom, é minúsculo, a gente pensar assim, a gente perde ele. Apesar de ser um triste e violento fim para a estrela, esse evento, mais a sua captura para ser exato, é um marco para o início de uma nova era para os astrônomos. Uma vez que a detecção de um evento dessa magnitude, sendo feita por meio de análise de neutrinos coletados pelo IceCube e o Zwick, mostram que a capacidade perceptiva da humanidade para os eventos que ocorrem e ainda ocorrerão no nosso universo se expandiu mais um pouco, né? Bom, esse evento ocorreu ali em 2019, não tem nem 10 anos, ou seja, daquela época pra cá e pelas próximas décadas nós podemos esperar que esses pesquisadores sejam capazes de compreender uma infinidade de elementos físicos sobre o nosso universo, que antes, claro, eram impossíveis de serem sequer percebidos por nós. E isso com certeza vai dar espaço para uma diversidade de novas áreas e pesquisas, né? Assim como teorias e descobertas sobre o nosso mundo que apenas vão tornar a capacidade humana ainda maior. Um evento do tipo tinha sido capturado antes em 2017, isso pela mesma equipe. Porém, eles não tiveram uma análise tão perfeita assim quanto dessa vez, que acabou recebendo mais atenção geral ali da comunidade científica, né? Não é à toa que estamos falando disso até aqui no universo. E para 2022 e 2023, tanto as instalações de Zwick quanto a IceCube vão receber atualizações importantes, que prometem quase 10 vezes mais capacidade de detecção, o que pode trazer ainda mais descobertas curiosas e pode ter certeza que elas vão aparecer aqui no mundo inverso, viu? Meus queridos, ao longo desse vídeo você deu conta de que eu comentei alguns valores bem altos, né? Isso porque quando estamos tratando de escalas cósmicas ali do nosso universo, a gente não tá falando de 1, 2 anos, a gente tá falando de 700 milhões de anos, não sei o que, sei lá, é muitos anos mesmo, né? Isso já traz uma diversidade de questões linguísticas aqui na mesa, né? Porém, nessas pesquisas mais recentes, está sendo proposto a construção de um calendário cósmico, que correria paralelamente ao nosso registro de contagem de tempo que estamos habituados, né? Mas que estaria livre de qualquer influência religiosa ou até cultural, permitindo que o mapeamento temporal ali do espaço seja feito de uma maneira mais fácil. Um dos principais fatores que fazem essa questão se tornar uma pauta importante é o desafio que o cálculo de tempo em outros planetas, com órbitas até diferentes, né, ciclos maiores ou menores do que o nosso, teria. Essa proposta foi feita por um grupo de cientistas chineses que desejam desenvolver uma espécie de padrão universal de cronometragem ali para que possa ser utilizado dentro do sistema solar exclusivamente. Ele estaria limitando a nossa vizinhança imediata, porém a gente só teria que se preocupar
preocupar com algo além disso daqui a alguns bilhões de anos. Ah, e você deve estar perguntando, mas Thiago, o que é que vai mudar pra gente de fato? Bom, vai mudar os padrões antropólogos ali de medição de tempo desenvolvido por nós. Até porque nesse calendário novo, a humanidade e nem mesmo a Terra teria um papel central nisso aí. Por exemplo, quando a gente tá falando de 24 horas para determinar um tempo, a gente sabe, né, que é medida em um cronômetro de escala ali de 60, que equivale ao tempo que a Terra leva para rotacionar o seu próprio eixo, enfim, tudo isso você já sabe, né? Enquanto que os meses do ano são divididos de acordo com a sua origem, marcados pela estação do ano, verão, outono, inverno, primavera, assim, e associados a diversos outros elementos culturais e também religiosos. Ou seja, um calendário cósmico vai fazer com que 700 milhões de anos não pareçam tão exorbitantes assim quando a gente para pra pensar, né? Até porque lá fora isso não significa muita coisa não. De acordo com tais cientistas, o crescimento da tecnologia e desenvolvimento humano ocorre em escala exponencial desde a última grande revolução tecnológica. Ou seja, meus queridos, a gente tá falando aqui de um vídeo sobre uma poeira, literalmente, que caiu de uma estrela. Mas será que isso não pode falar também sobre vida inteligente fora da Terra? Será que a gente não vai chegar num tempo que a gente vai falar, olha só, coletamos aqui DNA, alguma coisa que aliens fizeram fora do nosso sistema solar? A gente não sabe, meus queridos. A realidade, meus queridos, é que o avanço da exploração espacial também vem ajudando muito a gente criar novas suposições e até mesmo sonhar um pouquinho para quem acredita que uma vida inteligente exista lá fora. Aliás, a gente falou aqui de uma explosão de uma estrela, né? E de um buraco negro. Mas será que isso não foi proposital por algum motivo? Será que essa estrela não foi empurrada para um lugar? Será que na verdade essa estrela não era um planeta habitado por vida inteligente no passado? Isso aí a tecnologia e o tempo vai nos dizer com certeza. E você acredita que em breve teremos tecnologia o suficiente para determinar situações de vida fora do planeta Terra? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá? A gente vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!